Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um episódio, não importa que horas, do Relaciocinando Podcast. O Relaciocinando, ele nasceu exatos um ano atrás. Exato um ano atrás. E naquela época, existia o Felipe que estava um pouco sem perspectiva do que fazer, de como seguir adiante. Um cara que tinha um sonho de ser um palestrante no futuro, precisava achar uma forma de abrir novas portas, de experimentar novos ares para conseguir, de repente, ser visto, ser ouvido. E naquele momento, eu conheci uma pessoa, uma profissional, cujo lema de trabalho, cujo lema de vida era a palavra gentileza. E nessa jornada da gentileza, ela também começou a mostrar para as pessoas que conteúdo humanizado era uma coisa que se devia levar a sério. Empresas, prestem atenção no lado humano dos seus colaboradores, prestem atenção no lado humano da sua marca. E numa mentoria com essa pessoa surgiu uma ideia, surgiu o Relaciocinando. Um ano depois, eu estou com ela e a sócia dela aqui hoje para conversar comigo sobre isso, sobre humanização. Laíse Damasceno, tudo bem com você? Maravilha, Felipe. Nossa, que introdução, né? Porque até assim, sem palavras. Se você colocou um dia na sua vida que você ia trabalhar para fazer uma transformação na vida dessas pessoas, principalmente no lado profissional, pessoal, esse tipo de introdução é que você merece receber. Fico feliz. E eu tenho também aqui a Carolina Nucci. Olá, tudo bem, pessoal? Prazerzão estar aqui junto à Laíse, representando o marketing de gentileza para falar sobre humanização também. E a gente vai te chamar de Carol Nucci porque o seu nome inteiro é um nome. Não recomendo, não dá para digitar, deixe quieto. Vamos falar de Carol que tá ótimo. Muito bom. Pra gente começar já com os dois pés no peito, tem uma coisa que eu falo muito ultimamente, que é o seguinte: tem quem ache que empresas com olhares humanizados nada mais são do que uma grande falácia, uma hipocrisia. Qual que é a sua opinião, Laís, sobre isso? Bom, de fato existe essa falácia sobre a humanização, né? Eu acho que é importante a gente pontuar isso. Só que quando a gente fala de humanização nos negócios, em geral as pessoas pensam muito, né, apenas nessa comunicação para fora. E eu gosto de pensar que negócios que realmente são humanizados têm uma cultura, uma essência humanizada. Então, até no marketing de gentileza, apesar da gente fazer marketing para fora, né, comunicação para fora, a gente tem um trabalho de olhar para dentro primeiro. Então, o que eu quero dizer com isso é que não existe um marketing humano, não existe essa humanização comunicada para fora se a essência desse negócio, de fato, não for humano. O que é essa humanização? É centrado no ser humano, né? De prestar atenção e valorizar o que as pessoas têm de mais autêntico, né? Então, são valores e princípios humanos. Eu acredito que ao longo dessa conversa a gente vai desenrolar melhor esse assunto. Mas eu concordo que existe sim essa falácia, né? No sentido de que muitas pessoas posicionam seus negócios como humanos, sendo que na verdade ela só tem uma linguagem humanizada. Ok. Nossa, isso me lembra a história de um suco que surgiu, que era um suco da embalagem, tinha uma história tão linda, tão bem escrita. E aí descobriu-se depois de um certo tempo que aquela história tinha sido inventada. Era uma narrativa, um storytelling para fazer com que aquele produto fosse bem posicionado como um produto humano, como um produto que estava preocupado com isso. Na verdade, não era. Gente, isso me veio na cabeça agora. E realmente, eu acho que existe, né, quem tente buscar esse caminho para se posicionar, né, para pertencer a esse universo, né? Assim como toda moda, tendência, né, no mercado. Sobretudo no digital, que é onde você aplica mais rápido, então você consegue surfar as ondas mais rapidamente. Então, isso, e quando a gente fala de humanizado, você para pensar, muitas marcas são engraçadas, divertidas, fofinhas, e as pessoas entendem isso como humano. Mas a gente tem que lembrar que o humano, ele não é só feito das emoções, vamos dizer assim, positivas, entendeu? Então, o fato da marca ter uma linguagem engraçada, que se conecta com a linguagem da outra pessoa, isso não significa dizer que é um negócio humanizado. Aí a gente vai entrar em várias discussões, né? ESG, né? De inclusão, diversidade, e não só o marketing e a comunicação.
Muito bom. Bom, vocês já viram o que tem vindo por aí. Se eu fosse você, segurava a onda e presta atenção. Tem uma aula para acontecer aqui hoje. Roda a vinheta. Meu nome é Felipe dos Santos, eu sou apresentador do Futuro Melhor Podcast corporativo focado em gente desse país. E para isso acontecer, eu preciso da sua ajuda. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita, se inscreve, clica lá no botãozinho, o tal do sininho. E aproveita também e compartilha para os seus pares, para os seus amigos, para sua mãe, de repente. Pessoas que estão interessadas em saber cada vez mais sobre comportamento, sobre cultura, sobre diversidade, sobre recursos humanos, endomarketing, comunicação interna. Faz isso. Se inscreve, vamos crescer o número de inscritos nesse canal e bola para frente, que tem muito projeto para conhecer. Carol, nessa sociedade que você e a Laís fazem juntos, qual que é o papel de cada uma? Muito bom. Na verdade, essa é uma parceria que começou comigo sendo cliente da Laís. Então, eu também fiz a mentoria com a Laís, olhando para a marca pessoal. Nessa época, a gente já se conectou muito pelas coisas em que a gente acredita. Eu também acredito num mundo de negócios mais humano. E eu acho que a forma como eu gritei por isso foi trabalhando em mundo corporativo por muito tempo. Okay. Então, trabalhei mais de 10 anos em multinacionais, depois fui ter meu negócio, hoje eu empreendo de novo agora com a Laís. Então, vivi diferentes cenários em que eu sentia a falta da humanidade na prática. Né? E eu acho que quando a gente pensa em tangibilizar essa humanização com empresas, a Laís tem o olhar criativo do conteúdo, da marca, e eu trago uma visão de negócio, estrutura, estratégia, que é muito do meu background, da minha jornada em empresas. E quando eu falo de humanização para multinacionais, para alta liderança, para muitas das pessoas que acham que é a falácia, né, da humanização, eu sempre me pautei por dados e fatos. Aliás, um detalhe, eu sou engenheira de formação, então eu gosto de entender todo o porquê das coisas e trazer isso de uma forma visual, com estudos, com a autoridade externa necessária para convencer essas pessoas. E a gente fala que o engenheiro ou a engenheira não tem exatamente esse perfil tão humano, né? Tão extrovertido, tão lidar com pessoas, né? E você tá aqui, uma engenheira que tá procurando o lado humano das empresas para poder aplicar o teu conhecimento. Menino doido, né? Porque eu comecei como jornalista, tá? Então eu sou um bichinho diferenciado, tá? Eu trabalhei 4 anos como jornalista para depois fazer engenharia, e eu falei, Deus me livre, não quero, e me encontrei no marketing. O marketing tem um excelente meio termo entre humanas e exatas, né? E foi ali que eu me encontrei há 15 anos e trabalho com isso, né? Então, ao longo dessa jornada, eu acho que até o meu lado jornalista me pautou para conseguir, para ter o desejo de buscar essa humanidade nos negócios. E por um tempo, você chega até a acreditar que o padrão é assim, é frio, calculista, desumano, né? Focado em dinheiro, focado em lucro. Exatamente. E há 10, 15 anos atrás, isso nem era pauta. Laís começou a falar disso quando tudo era mato. E eu acho que eu comecei a seguir o seu conteúdo justamente por isso. Porque aquilo, de alguma forma, me tocava. Eu falei, nossa, não tem ninguém falando disso. Esse é um conteúdo com o qual eu me identifico. Fala com o que eu acredito, né? E desde então, a gente foi se aproximando. Já são anos e anos. E aí, quando surgiu a oportunidade, a gente falou, nossa, vamos estruturar esse negócio junto, vamos, né? Mas a gente é muito complementar nesse sentido. Acho que eu trago... A Laís é uma empreendedora já de anos e anos a fio. Eu tenho esse histórico corporativo. Sou empreendedora há 5 anos, né? Não faz tanto tempo assim. E a gente se complementa muito na prática, sentando, falando, nossa... E tem muita coisa que a gente também faz em conjunto. Hoje mesmo, a gente estava trabalhando com conteúdo e a gente falou, nossa, olha como a coisa flui muito bem, né? Muito bom. Laís, a gente se cruzou alguns bons anos atrás, no momento em que eu
tentava tocar um coworking, um espaço de coworking. Isso foi 2014 para 2015. E naquela época a gente cruzou nossos caminhos quando, numa oportunidade de um evento que eu tentei aplicar lá, você foi palestrar naquele evento. E ali você já falava do famoso marketing de gentileza. Se eu não me engano, era um momento em que as empresas estavam começando a entender um pouco mais o poder das redes sociais e como elas poderiam... Inclusive, eu acho que nessa época surgiu o Nubank, eu acho. E o Nubank estava sendo colocado como... Já tinha o Google, mas estava sendo colocado como um modelo a ser seguido de como atender uma pessoa, de como tentar solucionar crises na rede social e etc. E eu lembro que eu tive a oportunidade de assistir sua palestra e ali você já estava falando sobre, olha gente, veja que diferença de atender uma pessoa aqui desse jeito e desse jeito aqui. Naquela época, o que foi que virou a tua chavinha, que você olhou e falou, se mais gente ouvisse falar sobre isso daqui? Nossa, essa foi uma época, Felipe, que quando eu olho hoje, né, para trás, eu penso, caramba, que maluquice, né? A minha de querer levantar essa bandeira. Porque assim, era essa época... maluquice fui eu tentar fazer um co-work, fica tranquilo. Mas eu gostava de ir lá, eu fui lá algumas vezes. Essa época, né, 2013, 2014, era uma época que estava bombando aqui no Brasil. Essas fórmulas, né, de se lançar produtos, fórmulas de se fazer marketing no digital. Sim. Então, a gente vivia muito aquela cultura, estava em alta, porque ainda vivemos hoje, a cultura do gerar lead, né, as ofertas, né, que a gente via, as copies eram muito, vou triplicar teu faturamento, era muito isso. E era uma linguagem muito agressiva, né? E eu me lembro, assim, que eu fui patinando mesmo, sabe? Pequenininho ali, tipo, com a bandeirinha, assim, vamos falar de gentileza, vamos falar de relacionamentos mais humanos. Só que eu comecei muito olhando para o marketing. Aos poucos eu fui entendendo que eu precisava entrar um pouco mais, abrir um pouco mais esse meu leque, sabe? Não só de marketing, porque o marketing por si só ele não vai resolver esses problemas. O marketing ele tem que ser um espelho, né? Um reflexo do que o negócio é. Senão ele vai continuar sendo aquele marketing que as pessoas têm a visão de que é algo ruim, de que é algo para enganar, de que é algo para ludibriar, né, o cliente. Eu acho que para mim a chave virou para eu continuar, né, tendo determinação para continuar, quando eu percebi que muitas pessoas que são profissionais de marketing e comunicação, assim como você, começavam a se juntar a mim e falando, nossa, não acredito que eu encontrei tipo um lugar, né, um espaço para me reunir com pessoas que também acreditam nisso. Outras pessoas vinham e me falavam assim, até a Ellen Freire, que é da nossa comunidade, ela falou assim para mim depois de uma palestra que eu dei em 2015. Eu estava a ponto de desistir do marketing, da carreira, né, de marketing. E depois que eu assisti sua palestra, eu vi que, poxa, eu tenho um papel aqui para cumprir. Então, essas pessoas que vieram me trazendo isso, né, acho que foi o que me incentivou. Ou seja, foram as relações, né, que eu fui construindo ao longo do tempo, porque se eu não tivesse esse feedback, né, espontâneo, talvez eu ia ficar assim, putz, ninguém vai acreditar que isso dá certo, ninguém... Porque eu não vou dizer para você que em muitos momentos eu pensei e ouvi que era uma visão muito romântica, entendeu? Que era um pensamento muito, às vezes até ingênuo, sabe? E eu já ouvi isso, sabe? Haters, coisas desse tipo, pessoas que comentam ali, isso nunca vai funcionar, ninguém quer falar disso, no Brasil as pessoas não funcionam assim, sabe, funciona à base de tapa na cara, esse tipo de coisa, sabe, mas eu acho que as pessoas me falando, né, sobre
cara, que incrível, é uma coisa tão simples, ou então alguma coisa assim, eu já pensava assim, mas eu não tinha essa estrutura de pensamento, então eu me identifiquei, você conseguiu traduzir sentimentos, então eu acho que foi isso que me fez virar essa chave e falar assim, esse é um caminho que eu vou seguir. E estamos aí, né? Sim. Tem mais de 10 anos com esse movimento, e você lembra que quando eu comecei com o MDG, o Marketing de Gentileza, eu não comecei como uma empresa. Eu tinha a minha agência de comunicação e marketing, que era Angorá, e eu tinha o projeto Marketing de Gentileza, esse movimento, aí tinha ali toda aquela coisa de juntar pessoas, entendeu? E eu acho que esse juntar pessoas foi muito importante para me dar esse impulso, essa segurança. Então, inclusive, eu agradeço a muitas pessoas, que eu não vou conseguir falar o nome de todas aqui, mas principalmente o pessoal da comunidade raiz, né, do Marketing de Gentileza, que foram essas pessoas que acreditaram, né? E assim como Carol, né? Perdi uma cliente, né? Perdi, porque eu podia estar fechando outros negócios com ela. Mas ela agora faz acontecer outros negócios. Exatamente. Muito bom. E ganhei uma sócia incrível que, assim, cada dia que passa eu admiro mais e me emociono mais com a nossa parceria. Muito bom. Mas foram muitas viradas de chave, tá? Que eu lembro que me marcou muito foi essa, né? A voz das pessoas somando e me trazendo. Porque, como eu te falei, como não era uma empresa, as pessoas tinham essa liberdade de participar, de palpitar, sim, entendeu? De dar pitaco. Então, eu fazia muita coisa junto com as pessoas. Muito bem. Tem um momento aqui no podcast que a gente chama de momento onboarding. Eu gosto mais de crachá da firma. Eu faço uma foto de vocês segurando a nossa plaquinha e essa foto vira um crachá agora em tempo real. Enquanto isso acontece, a gente segue conversando, tá? Então, vamos daqui para lá. Vou pedir para a Laís segurar a plaquinha, fazer a sua foto. Muito bom. Muito bom. Por favor, passe a plaquinha para a Carol. Aqui, melhor? Tá perfeito, tá ótimo. E aí a gente vai fazer a coisa acontecer. Enquanto isso, Lucas, coloca a rede social de uma delas na tela para a gente, por favor. Temos Laís Damasceno, especialista em conteúdo humanizado, escritora e fundadora do Marketing de Gentileza, uma LinkedIn Top Voice, um prêmio Abrad, também palestrora, mentora de marketing para marca pessoal e empresas. Então, existe inclusive um livro a respeito do Marketing de Gentileza, né? Sim, em 2015 eu lancei esse livro, que foi mesmo, acho que a maior tangibilização assim, que eu tenho, né, naquela época, eu tive do Marketing de Gentileza, que eu estava até comentando com a Carol, esse livro hoje, ele nem faz tanto sentido, sabe? A essência em si, ele faz. Mas é porque ele tem uma parte mais teórica, inspiracional, onde eu falo o que é gentileza, né? E a metade dele, sei lá, ou pelo menos 40% dele, eu falo mais de marketing, estratégias. E eu, quando olho para ele hoje, falo, gente, como avançou, né? Tanto que ele nem é mais vendido. Eu tirei ele das vendas, porque... Não faz, a gente já tem que criar outro, tem que escrever outro livro. Tá na hora de vir uma coisa nova, realmente. E aí, só para complementar, Felipe, esse livro, ele não tem ainda a metodologia que eu desenvolvi depois. A metodologia que você conheceu na mentoria que a gente fez. Aqueles passos, né? Aquele framework que você vai ali avançando na construção da sua marca pessoal. Então, foi evoluindo, né? O MDG, ele foi crescendo e ele foi se desdobrando em várias outras coisas. O livro, acho que foi aquilo que abriu, assim, portas para eu, inclusive, dar palestra e para um mercado mais corporativo. Eu lembro que o motivo pelo qual eu fui atrás de você foi porque eu sempre soube que você buscava trazer esse conteúdo, essa perspectiva mais humana e eu como um cara que persegue esse tema, né, tentar humanizar cada vez mais esse mundão corporativo, fazer as pessoas gostarem mais de pessoas, né, lidar umas com as outras e etc. Precisava de uma pessoa que conseguisse entender isso um pouco, né? Então, acho que esse
esse foi o motivo. Vocês tomam café? Tomamos. Vamos tomar um café, Aceito. então. O último episódio que eu fiz isso, eu deixei o café cair em cima da... Vocês não vão saber porque... não, sim, eu postei os bastidores, é verdade. Então vamos tomar um pouco mais de cuidado para servir, só para a gente não ter outra tragédia aqui acontecendo. Coloca a sua xícara um pouquinho mais para perto. Isso. Eu adorei essas canecas, adorei tudo. Tô achando tudo maravilhoso. A Jarro Boninho copiou e colocou no BBB. A gente faz escola, né? Não tem problema. Saúde. Saúde de café. Saúde de café. Há quem diga que é. Seguinte, Carol, como a Lizzy falou agora há pouco, não dá para entrar com essa questão da gentileza nos negócios a partir do marketing. Afinal de contas, existe mesmo esse estereótipo de que o marketing, na verdade, só quer fazer a sua cabeça para que você compre alguma coisa, para que você contrate alguma coisa, né? Então, você, sendo essa parte mais estratégica e etc., eu quero saber o seguinte: por onde entra com esse assunto dentro da empresa? Vamos lá, vamos conversar com o fulano de tal. Mesmo que essa empresa tenha te procurado ou vocês estejam oferecendo esse trabalho para eles, de construção disso, por onde que entra? Eu acho que tem 2 caminhos, tá? Eu tenho de cima para baixo e de baixo para cima, tá? O caminho mais fluido sempre vem da essência da liderança. Porque muitas vezes, por exemplo, pega o perfil de uma empresa que foi fundada por uma pessoa, um grupo de pessoas. Se essa empresa tem na sua essência valores que prezam a gentileza, a humanidade, isso fica mais fácil. Tá. Muitas vezes, o que acontece nesses casos? Eu tenho uma essência, um propósito de impacto positivo, eu tenho tudo isso muito forte na essência, mas eu tenho dificuldades de desdobrar. A empresa começa a crescer, a operação começa a ficar complexa e aquilo que nasceu num pequeno grupo de pessoas é difícil de você desdobrar, né? Se perde, né? Se perde, né? A operação vai ficando grande, de repente você tem processos engessam, você não tem aquela cultura consistente que valoriza os valores com os artefatos corretos ao longo do dia a dia. Você não tem os rituais que estão ali comunicando essa essência. Então, isso acontece muito e em boa parte do tempo, essas são as empresas com as quais a gente se conecta muito bem. Porque eu converso com a pessoa fundadora, por exemplo, e ela fala, nossa, tem uma essência muito legal aqui. Mas eu Foi quero criada saber aqui. Da empresa que não tem nada disso. Exato. Aí, e que o maior desafio, que vira case de sucesso depois, né? Exato. Então, esse para mim é o caminho mais fluido, tá? O caminho menos fluido é quando a essência da empresa não nasceu assim, tá? E aí é um caminho de muita argumentação. Certa vez, eu tinha uma cliente que era diretora de uma grande multinacional e ela falou assim para mim, Carol, pra gente mudar essas coisas, a gente precisa ter o boi de piranha. Sabe o boi que vai... É o primeiro boi da galera que vai ver se a água não tem piranha. E que vai apanhar se alguém não gostar do... E se der errado, né? E ela falava assim, se der certo, a gente conta. Se não der, nunca existiu. Então, o que ela fazia? Ela pegava... Então, ela já tinha uma cadeira relevante na empresa. Ela tinha a sobrinha de budget. Ela falou, nossa, eu quero melhorar a experiência do meu cliente de um jeito diferente. Eu quero desenvolver um novo serviço de um jeito diferente. Não aquele de dentro para fora, sabe? E aí, agora eu quero fazer o cliente querer o meu produto e o meu serviço. Sim. Não é isso que a gente quer. Não, eu quero entender o problema, para depois eu criar a solução com base na compreensão desse problema. E parece... Gente, isso é tão óbvio, mas cai no terreno da obviedade não óbvia, né? Falar, isso eu já sei, mas não faz, né? E ela falou, isso está me incomodando. Então, eu quero fazer um projeto aqui e se isso gerar resultado, eu vou contar para todo mundo. E uma vez que o Boi falou, gente, a água tá uma delícia, venham... Todo mundo vem. E aí, porque resultado todo mundo quer. Então, a empresa que tem uma essência menos humanizada... E eu falo menos e não, ao invés de não... Porque, gente, eu estou falando de pessoas. Empresas são feitas de pessoas. Então, alguma humanidade há de ter ali, né? Algum nível, né? Algum nível de humanidade, né? Mas eu tenho ali, de repente, eu estou perdendo, né, essa humanidade ao longo do trajeto. Eu posso ter alguém que vai me lembrar. Só que a lembrança se fortalece com a narrativa
positiva com o resultado. E essa narrativa inspira novas práticas. Opa, deixa eu testar aqui, deixa eu testar aqui, deixa eu testar aqui. De repente aquilo se torna um princípio. Gente, vamos começar a combinar o jogo aqui porque tá dando certo. Vamos ver como que a gente escala. De repente isso se tornou um valor. Nossa, vamos sempre começar pelo problema, né? E aí aquilo mudou a cultura. Mas aquilo começou de uma narrativa única. Sim. Então, esse, para mim, é um caminho de quebrar a barreira, porque eu preciso do resultado. O outro caminho é você se pautar por dados externos, dados e fatos. Pega, né, uma Harvard Business Review, McKinsey, não sei o quê, ou mesmo o vizinho. Olha só o que o vizinho tá fazendo de muito louco aqui, né? E isso gera um incômodo de falar, gente, eu preciso me mover nessa direção. Né? Eu brinco que isso nas empresas é o departamento de prevenção à inovação, que poderia ser o departamento de prevenção à gentileza, porque é o departamento que mais cresce nas empresas, né? Aquele do, gente, em time que tá ganhando não se mexe, isso a gente já fez, não vai dar certo, isso aqui ninguém nunca vai aprovar. Meio que você tem aquela base que eu falei de quando eu comecei a entrar nesse mundo. Gente, o modus operandi é esse, eu que me adapte, né? Mas não. Tem como ser diferente. Mas eu preciso me pautar de alguma forma, ou com um exemplo prático dentro de casa, ou com estudos que mostram, gente, se você fizer isso, você vai ter tantos mais de lucro. Olha, empresas que são mais centradas nos seus clientes, por exemplo, têm um lucro 211% maior do que empresas que não são. Isso é um dado da IBM, de um estudo da IBM, por exemplo. Eu tenho vários desses, tá? E se a gente buscar, tem vários. Só o dado adianta? Não. Aí você tem que falar, olha, esse dado, ele se aplica na empresa desse jeito, nesses lugares. Olha como o marketing pode fazer diferente, Vamos testar. O teste, ele baixa a resistência de muita gente. Eu não estou falando que, gente, a partir de agora apertamos um botão, todos seremos humanizados e gentis. Que delícia, queria. E que absurdo que as pessoas não querem apertar esse botão. Mas eu sei que tem uma dificuldade, né? A organização é complexa e tal. Mas se a gente começa com um teste, o teste expande. O resultado está ali. E, gente, de novo, você cai no óbvio. Sim. Como que você quer ser tratado como cliente, como ser humano, como pessoa colaboradora, como parceiro de negócios? Você gosta de ser aquele cliente que recebe 297 mensagens de alguém no LinkedIn que não entendeu o seu perfil, não sabe o que você quer e pede uma reunião de 30 minutos para essa semana? É essa abordagem que você quer? Essa abordagem não funciona com ninguém, né? E como que pode ser diferente? E, por exemplo, eu estava até contando, eu não lembro se eu contei para você. Essa semana, eu fui bombardeada de mensagens de representantes de uma companhia telefônica, X, todos falando, nossa, você se inscreveu aqui, precisa fechar o plano de internet, XPTO, não sei o que lá. Mas assim, eu não tô falando de dezenas de ligações, 2 dígitos de ligações. Caramba. De empresas. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, se você pegar meu CPF com o meu CNPJ, você já vai ver. Eu já sou cliente, mas eu tô com tanta raiva, com tanto ranço, que eu quero largar, eu quero deixar de ser cliente, para de me ligar, me mira, mas me erra, sabe? E ninguém quer mais essa abordagem, então por que seu cliente vai querer? E é engraçado porque a gente que já está um pouco mais ligado na estrutura disso, a gente sabe que, na verdade, existem pilares diferenciados que entram em contato com você, que fazem essa abordagem, que fazem esse atendimento, que não necessariamente fazem parte ali do dia a dia da empresa, né? Então, tem uma pessoa que te ligou, faz parte, na verdade, de uma empresa terceirizada que está em outro estado, aí tem uma pessoa que realmente é daquela matriz aqui, que te liga, mas tem uma outra que é de um outro assunto que não... E aí você olha e fala assim, como é que você garante que aquela empresa está realmente preocupada com você, te enxergando como um ser humano, etc., se ela fez o mais cômodo possível, distribuir o esforço do relacionamento entre vários pilares. E aí é que pega a complexidade de você humanizar um negócio, porque não é simplesmente sobre você e o seu cliente. Existe todo um ecossistema em volta e a partir do momento que esse ecossistema correpresenta a sua marca,
você está ali atrapalhando a jornada do cliente. A jornada do cliente é uma só. O que a gente quer enquanto jornada? A jornada não é um PPT bonito, né? Que fica naquela assim, apresentação que vai morrer, né? Não. A jornada é simplesmente o caminho entre o problema e a solução do cliente. Esse caminho tem que ser o mais fluido possível e não necessariamente ele é 100% feito por você. Você pode ter distribuidores, representantes, canais e por aí vai. E você simplesmente lava as mãos? Não posso. Eu não posso fazer isso nem, por exemplo, com questões de diversidade, equidade e inclusão. Tô fazendo tudo aqui, mas meus representantes, cada um com seus problemas. Não funciona mais assim. A responsabilidade é conjunta. A forma mais simplista que eu uso para explicar isso é: supondo que eu seja a empresa que faça a melhor farinha do mundo. Só que essa é farinha de bolo. E essa farinha não interage bem com os ingredientes do bolo. A pessoa que está cozinhando esse bolo não entendeu as instruções de como usar essa farinha. Ao fazer o bolo, ele não foi bem transportado para a casa do cliente. E aí o cliente comeu um bolo ruim. E aí você fala: nossa, parabéns para mim porque eu fiz a melhor farinha do mundo. Não adianta, porque o cliente quer um bolo fresquinho na casa dele. Olha quanta gente, sejam produtos, serviços, pessoas, empresas, organizações, que estão de alguma forma ligadas a essa jornada. Eu estou preocupada em fazer a melhor farinha, eu estou preocupada com resolver o problema do meu cliente. Esses aqui são os crachás de vocês. Então, temos o da Carol, temos o da Laís. Gente, vocês que experiência. Vão poder levar isso para casa, se quiserem mostrar para as câmeras como é que ficaram. Gente, que chuchu. Amei. Ai, aqui. Adorei. Põe, por favor, Lucas, o LinkedIn da Carol, por favor, na tela. Então, estamos falando com uma classificada LinkedIn Top Voice. Sim, certo? Sim. Muito feliz. Marketing de gentileza, uma TED Speaker. Women in Sales, uma engenheira também marqueteira. Engenheira marqueteira. Adorei. Você também é mentora, é a mãe da Olivia, tá 15 anos aí trabalhando com... Centralidade no cliente. Centralidade do cliente. Eu tô tentando traduzir em tempo real. Perdão, eu acho que o padrão tá em inglês, peço perdão, mas Fica tranquilo. Laís, é o seguinte, deixa eu te perguntar uma coisa. Aproveitando aquilo que a Carol estava falando agora, a gente estava falando sobre o lance da jornada e isso me trouxe uma coisa muito legal na cabeça agora. Para quem me segue no Instagram, recentemente eu tive um embate com uma grande empresa de produtos esportivos. Eu acompanhei. Gente, quero ver a fofoca. E o que eu achei muito interessante é o seguinte, desde do aparecimento do Marketplace, existe um joga para cá, joga para lá de responsabilidades de quem realmente deveria fazer o papel ou não de fazer vingar aquela premissa que é a venda, a conclusão da venda e o pós-venda, né? Mas isso à parte, a partir do momento que você olha e fala assim, cara, eu como cliente não gostei do bolo, né? Não gostei do tênis, não gostei da camisa que eu recebi aqui, e você tem todo um trabalho de, ok, vamos lá, deixa eu avisar essa empresa que isso aqui está errado, isso aqui não está legal, né? De quem que realmente é a responsabilidade de você olhar e falar assim, peraí, a jornada do cliente começou aqui. Se ela começou aqui, quando ela termina, é justo que ela termine com outras pessoas olhando para aquilo, pessoas que não estavam presentes nesse início, ou, ok, beleza, nós temos como estruturar isso, ter empresas que começam um bom trabalho humanizado aqui, porém, chega no final, eles garantem que aquela estrutura humanizada, ela continua até o final. Ou é a cultura no Brasil que a gente tem, que é do tipo assim, cara, o problema a ser resolvido é sempre o cliente que vai ter que resolver. A gente está aqui para abrir o protocolo, para fechar o protocolo e etc. Eu estou perguntando isso porque eu acho que dói no coraçãozinho de muito brasileiro aqui o famoso pós-venda, que é largado na mão dele próprio para ser resolvido. Se o cliente não correr atrás, se o cliente não falar que, né, deu ruim ou não era isso e etc., não pedir pelo próprio estorno do produto, do valor e etc., ele não tem nada disso. Não tem uma pessoa se preocupando com aquilo. Onde começa, onde termina esse trabalho, gente? Olha, eu vou responder isso com a seguinte resposta, sem querer ser redundante, mas já sendo. A gente começa a resolver isso quando a empresa tem a cultura da gentileza. Porque, olha só, você trouxe uma situação que você viveu e que muita gente vive em outros contextos.
Chega um ponto que a coisa fica tão confusa, tão embolada, que de fato a empresa avalia aquilo, isso aqui já não é mais responsabilidade nossa, isso aqui, sei lá, foi a intermediária. Só que se você tem a cultura da gentileza, não importa o que deu errado no meio dessa jornada. Porque o que é gentileza? É a capacidade de perceber a necessidade de alguém e atender essa necessidade sem esperar nada em troca. É claro que quando a gente fala sem esperar nada em troca, eu não estou dizendo que a gente vai trabalhar sempre com a cultura de filantropia. Temos negócios, Sim. né? A gente não é contra eu não sou contra o capitalismo, não sou contra ter lucros. Né? Não acho que as empresas têm que ter cara de ONG, não é isso. Cada negócio tem ali seu papel e tem que faturar, tem que lucrar. Mas quando você tem essa cultura, eu não estou dizendo que é fazer assim uma grande mudança. Meu Deus, a empresa tem que nascer de novo. Não, gente, a gente está falando de gentileza, um negócio que não é novo. Sabe? Não é uma coisa que surgiu agora. É você trazer essa cultura de, poxa, como que eu desenvolvo a empatia? Isso aqui, talvez realmente não vai me trazer mais lucro. Mas se eu me coloco para sentir junto com a outra pessoa, esse processo facilita. A gente também gosta de dizer no MDG que gentileza começa comigo. Okay. Porque a gente sempre fala o quê? Esse mundo tá perdido, né? As pessoas estão muito agressivas, as pessoas, o mundo, a sociedade. Mas ninguém tá, né? Falando, poxa, eu tô perdida. Eu preciso me reinventar, eu preciso amadurecer, eu preciso ter mais empatia. Então, gentileza começa comigo. Sim. Se ninguém começa, quando que você vai ter gentileza gera gentileza? Exatamente. Entendeu? Esse é o ponto. Então, só para fechar, para essa ponta não ficar muito solta, implementar essa cultura de gentileza, no sentido de que, poxa, eu tenho lá o Felipe como cliente. Não importa se o Felipe já é cliente fidelizado ou não. Mas eu vou ver aqui o que eu posso fazer para esse tênis correto chegar até ele. Isso é o mínimo. Hoje a gente fala muito de experiência do cliente, né? A Carol manja muito disso, centralidade no cliente. Só que a gente já viu que é o seguinte, o problema não é o atendimento ao cliente. Até porque, se vocês pararem a pensar, atendimento de qualidade não é vantagem, não é diferencial. É o básico que qualquer negócio deve ter. Sim. Mas sabe onde está a diferença para mim? Vamos supor que você vai num restaurante, tá? E nesse restaurante você vai ser servido, né, pela garçonete, pelo garçom. E você não gosta daquele atendimento, esse garçom, essa garçonete te serviu mal, foi mal educado, errou o teu pedido, como aconteceu com o tênis, né? Não sei, alguma coisa não te agradou. Aí você fala, nossa, o atendimento desse restaurante é ruim. Mas sabe por que vai ser ruim? Porque essa pessoa que está te servindo, ela nunca esteve na posição de ser servida. Muito provavelmente. Então, como ela vai ter essa noção do que é um bom atendimento? Já me veio aqui uma ideia de um dia você pegar essa galera toda, deixar eles sentados numa mesa e falar, hoje vocês serão servidos. Porque é muito fácil a gente... Eu sei que eu estou falando aqui de uma coisa muito mais ampla do que o mundo corporativo, mas eu acho que essas reflexões são boas para a gente até dar um passinho para trás e desmistificar o que é gentileza, aí como que a gentileza se aplica, né, no nosso dia a dia profissional, como, então, a gente está construindo um mundo mais humanizado em termos de mundo de trabalho e, consequentemente, a gente vai ter um marketing gentil. Não existe um negócio humanizado, nunca vai existir, se nessas empresas não tiverem pessoas na liderança que tenham princípios, e eu estou falando de princípios básicos, Sim. Entendeu? De humanidade. Ontem você falou uma coisa muito legal no elevador, eu queria que você lembrasse. Ai, meu Deus. Que você falou assim, empresas que não têm centralidade no cliente... Não tem centralidade na humanidade. Na humanidade. Você percebe? Não é a centralidade do cliente, no cliente está aqui uma caixinha. As pessoas estão falando muito disso, né? Mas o que é centralidade no cliente? É colocar
O que é um cliente? Uma pessoa. É colocar essa pessoa no centro. O que é colocar essa pessoa no centro? É justamente ser gentil com ela. E você tocou num ponto que é muito interessante, que é onde começa a gentileza, né? Eu vivo provocando um pouco o pessoal no Facebook, porque até hoje eu ainda sigo no Facebook, porque eu entendo que ali ainda é um grande campo de debate de ideias, né? O Twitter ele também mas ele já meio que, acho que afogou de vez. Mas o Facebook ainda tem muita gente ali que coloca ideias que vale a pena dar uma ouvida. E esses dias estavam falando sobre questão de vizinhança e sobre aquela coisa de música até muito tarde, muito alta, dificuldade de dormir e tal. E aí uma das pessoas falou assim, não, porque aqui já é assim, começou desse jeito, eu já pego a minha caixa de som que é mais potente, coloco na garagem e mando ver de volta a mesma música, que é a música oposta, né? Aquela que a pessoa tá ouvindo, que é pra deixar incomodado mesmo, de repente do nada para. E aí você percebe que a pessoa está falando isso e ela... Aí quando você para analisar, você olha e fala assim, cara, o que ela entendeu é que fogo contra fogo, né? Agressão com agressão. Dá o troco na mesma moeda. É assim que o mundo funciona. Exatamente. Como as pessoas são, vamos colocar, idiotas, eu vou ser tão idiota quanto para poder jogar fogo contra fogo. E aí você olha e fala, cara, mas não deveria ser assim, né? O mundo que a gente está aqui, os três pelo menos aqui, tentando batalhar para criar, ele... é o oposto, né? A gente precisava olhar e falar assim, beleza, vamos ver qual é a forma mais pacífica que eu posso resolver esse tipo de coisa. Só que aí a gente é chamado de inocente, de ingênuo, né? Porque o mundo, ele tem que ser olhado com olhos realistas, que pra mim é só uma palavra pra esconder o pessimista, né? Porque quem fala, eu sou realista, na verdade... Nossa! Não sei se realista é a palavra. Quem normalmente fala, eu sou realista, é um grande pessimista, né? Então, a minha pergunta que fica, e aí qualquer uma das duas pode responder, quando vocês dizem o negócio precisa começar humanizado, como é que você fala para aquele pessoal que está ali no meio daquele processo, que aquele cliente que está no centro, ele precisa ser realmente colocado no centro, ele precisa ser mantido no centro, porque tem um certo... Vamos falar esse exemplo do tênis. Existe o pessoal do call center, existe o pessoal da logística, existe o pessoal que está na base ali da pirâmide, né? E que não necessariamente vai olhar para isso e falar, cara, eu tô nem aí se esse cara vai receber alguma coisa, se esse cara recebeu a cor certa e etc. É um desafio, né? A gente olhar e falar assim, beleza, pro pessoal do marketing, pro pessoal lá do C-Level que tá ouvindo a palestra de que todo mundo tem que ser humanizado e etc. Como é que vai chegar isso nessa galera? Sim. Primeiro, nossa, tem tantos pontos, você foi falando, eu falei, nossa, 297 pontos para falar, mas quando a gente pensa nesse exemplo que você trouxe, para mim me remete a algo além da centralidade no cliente, que é justamente a centralidade no ser humano, na humanidade. Ser centrado no cliente significa eu olhar para a centralidade nas pessoas colaboradoras da minha empresa. Primeiro lugar, né? A experiência dessas pessoas tem que ser fenomenal. Porque se for, ela vai transmitir essa motivação, esse engajamento para fora. Se não for, não vai transmitir. E não adianta falar de marca empregadora antes de resolver isso daí. Exatamente. São coisas básicas, né? E quantas vezes a gente também não vê, e eu também já vivi isso na minha vida, de você ter uma mensagem humanizada sendo dita para fora e dentro o negócio está corroído. Uma hora o negócio vai quebrar. Então, essa inconsistência, para não chamar de outra coisa, ela precisa ser trabalhada. Não adianta, uma hora vai quebrar. Umas pessoas podem acreditar aqui, outras podem acreditar ali, mas eventualmente vai quebrar. Então, esse é o ponto. Eu tenho que olhar para todas as pessoas envolvidas nesse ecossistema. Não adianta eu querer ser centrada no cliente, mas eu tratar os distribuidores, que são meus parceiros, da pior forma possível. Não adianta eu ser centrada no cliente se eu trato todas as pessoas que fazem a minha empresa acontecer de um jeito horrível. Isso uma hora vai estourar, né? O segundo ponto que eu fiquei pensando na hora que você foi falando é que a gentileza ela é sempre mais difícil no momento de conflito. No momento, você deu o exemplo do som, né? E esse exemplo do som, ele é análogo a muitas situações na nossa vida pessoal e nossa vida profissional.
Eu falo, pô, mas essa área também, né? Você fala, esse povo de marketing que só manda lead ruim pra mim. Poxa vida, né? Pra não falar outra coisa. Pô, nossa, mas esse povo de vendas é muito folgado, gente. O que eles ficam fazendo? Só fazendo almoço com o cliente. Quantas vezes a gente não assume o pior na relação, né? Nossa, mas esse povo também de customer service não sabe o que tá fazendo, tá vendo? É por isso que dá, né? Dá ruim e tudo mais. Eu sempre assumo o pior. E o lado difícil da empatia é você ser generoso nesse momento. E a generosidade significa eu partir da melhor história. Se eu não sei, eu vou perguntar. Então, no caso do som, esse é um exemplo crítico, né? Mas supondo que às vezes o som está alto, porque a pessoa tem um problema auditivo, eu não sei, eu posso perguntar. Sim. Quantas vezes eu às vezes estou achando que vendas, por exemplo, né, como eu já passei por ambas as áreas, eu já vivi esse conflito, eu gosto sempre de usar ele de exemplo. Falar, vendas também só quer saber de vender e pegar o dinheiro deles, bater meta, não tá nem aí com o cliente, tá nem aí comigo, vai jogar, né, depois o cliente no lugar onde todos os clientes vão morrer, que é o CRM. Nossa, que horror. Mas, poxa, aquela pessoa de vendas tá numa pressão ardida, passa 5, 6 horas dentro de um carro, ou enfim, tem os problemas dela. Quantas vezes a gente parou para pensar e falou, putz, tem alguma coisa de errado aqui, vamos trabalhar junto? Me conta um pouquinho da sua rotina. O que está acontecendo de ruim? Eu posso contar como que está sendo do meu lado? Será que a gente consegue fazer junto? É tão simples. É muito simples, tão né? simples. E a gente assume sempre o pior. Uhum. Então, quando a gente pensa na centralidade no cliente, é tipo uma batata quente. Você fala, isso é problema de customer service, isso é problema do marketing, não, isso é problema do RH, que não sabe o que fazer. E fica todo mundo um jogando batata quente no outro, ao invés de falar, gente, está aqui a batata, vamos partir essa batata, porque a gente tem que fazer uma batata frita com isso aqui. Mas não, a gente não faz. Então, volta para princípios muito simples. A gente tem uma base em que a gente acredita em comum, volta para os princípios. Quando a Lai fala em gentileza começa comigo, isso para um nível organizacional a gentileza começa na nossa essência. Mas a gentileza também envolve empatia, envolve entender o outro. Quantas vezes a gente não xinga o cliente e fala, porra, mas esse cliente, né, PQP, né? Olha o que tá fazendo, também não consegue ler uma embalagem. Mas, gente, você já viu aquele textinho de embalagem desse tamanhinho? Aquilo foi feito para alguém ler? Não, porque, na boa, a gente está reclamando, mas a embalagem que a gente pega, quantas vezes a gente para ler também? E aí isso é problema do user experience. E aí isso é problema do povo lá de UX, de embalagem. E aí vai jogando a batata. Então, eu preciso entender o que nos une e nos unir, mas eu preciso trabalhar a empatia dentro e fora. E parece um grande Big Brother, né? Quando você pega os departamentos de uma empresa, parece que você é um quarto contra o outro, né? Não, mas isso não é problema nosso, mas eles sempre fazem assim. Eu, como agência de comunicação interna, tenho tido uma oportunidade de ver que algumas empresas estão criando eventos internos para alinhar todo mundo e colocar todo mundo a par de tudo que todo mundo está fazendo. Né? A partir do momento que você, pelo menos, sabe o que está acontecendo lá dentro, você entende mais ou menos como é que é a batata quente de cada um, né? Você pode não entender profundamente, não entender os perrengues que aquilo lá vai, mas pelo menos você tá na mesma página que todo mundo. Eu acho que é uma boa forma de você começar já, né? A trazer... É o simples do simples, estar na mesma página. Posso contar uma historinha? Por favor. Bem rápido. Uma vez eu tava ali na Avenida Brigadeiro. Sabe a Avenida Brigadeiro ali, que corta a Paulista? Sei. Eu morava por ali. E aí, eu passando, aí vi três senhores, assim, 3 homens, passaram assim na frente do mercado, e uma senhora com uma roupa, assim, que aparentemente parecia ser uma moradora de rua. Ela chamou eles, assim, ela na porta de um mercadinho, chamou e eles não deram atenção, sabe? Aquela coisa assim, a pessoa passa. E eu falei, quando eu passar ela vai me chamar, né? Porque eu tava logo atrás. Aí ela falou assim, menina, bem grosseirona, assim, menina, vem cá. Aí eu falei, oi senhora, tudo bem? Ela, você pode comprar uma banana pra mim aqui no mercado? Eu falei, posso, claro. Aí fui lá. E ela ficou assim, esperando, ela com um carrinho de feira, cheio de coisa, e com um vestidão, assim, rasgado e tal. E foi a única coisa que eu deduzi. Falei, é uma moradora de rua e tá com fome e pediu ali a banana. Aí eu peguei a banana e fui levando assim pro caixa. Ela falou assim, não, eu só quero 2 bananas.
Não acredito. Primeiro você faz isso, você dá muita risada. Não, mas eu fiquei em choque, né? Eu falei, não, senhora, eu posso comprar. Eu vim com, como é que é? Uma penca de banana. É penca? Um cacho. Cacho de banana. A penca. É a bananeira inteira. Por isso que ela assustou. Não, eu vim com um cacho de banana. Assim, era considerável, mas pra mim, eu não ia pegar 2 bananas, entendeu? Ela, não quero, só quero 2. E ficou brigando comigo, as pessoas olhando. E eu, assim, sem saber o que fazer. Eu falei, mas senhora, eu vou te dar essa quantidade aqui. Tipo, eu poderia comprar mais até. E ela, relutante, falou, só quero 2 bananas e não sei o quê. Eu falei, tá bom, né? Peguei. Deu 2 e levou o resto pra casa. Não, deixei lá. Cara, aquilo me deu uma bagunçada na cabeça, porque ela não agradeceu nem nada. E eu fiquei pensando. Falei, olha só, né? A gente vai fazer uma gentileza e a pessoa é grossa com você. Mas olha, pouco tempo depois me deu um estalo. Falei, por quê? Né? Tipo, aquilo que você falou. Vou perguntar, conversar. No caso ali, não cabia eu perguntar, né? Mas trazendo para o nosso mundo, né? Nosso mundo do marketing, que a gente vai conversar com o cliente, com parceiros. E aí me deu um estalo. Falei, gente, sabe o que pode ser? Ela não consegue carregar mais peso. Ela deve viver assim. Né? Vai pedindo um pouquinho em pouquinho. Se ela pede uma garrafa de alguma coisa, é um peso que ela está colocando ali. Então, para ela, 2 bananas eram suficientes naquele dia. E aí me veio uma reflexão que é o seguinte: gentileza não é você fazer para alguém o que você acha que ela merece. É o que, de fato, ela precisa. E às vezes você vai fazer algo até contrariado. Sim. E de vez em quando acontecem essas coisas comigo, sabe? As pessoas me param na rua. Ali mesmo, nessa região, teve uma vez também que eu tava na Starbucks, tomando um café, tava na fila, veio um rapaz e falou assim, tia, compra aí um coração pra mim, um salgado aí pra mim. Falei, tá bom, compro. Aí, beleza, eu fui me aproximando, imaginei assim, vou pegar um de queijo com presunto e tal. Ele falou assim, não, eu quero o integral com grãos de não sei o que lá. Ok. Tá bom. Dá valor à saúde, ok. E eu me senti tão mal depois com isso, sabe? Aí daqui a pouco ele vira pro lado, sai assim um pouquinho de Starbucks. Maria, vem que a tia vai comprar um croissant. Aí eu falei, caraca, ele, tipo assim, ele queria também que eu pagasse pra outra. E ela também falou, eu quero esse aqui, não sei o que. E eu, na hora, sem brincadeira, é o nosso olhar, né, de julgamento. Falei, gente, que abuso, né? Que abuso. Aí depois eu fui pra casa, eu falei, não. Por quê? Que a pessoa, só porque ela vive na rua, ou sei lá, vive parte do tempo dela na rua, ela não pode querer um sabor como eu como no meu dia a dia. Então, assim, quem sou eu pra dizer que o croissant que ela tem que comer tem que ser o de queijo com presunto. Eu tive esse peso na consciência no dia que uma menina me parou no McDonald's e pediu se eu podia comprar um negócio pra ela. Eu falei que podia, ela falou, eu quero um McFlurry. Aí eu olhei e falei, cara, ou você tá com fome ou você tá com fome, né? Não vou te dar sorvete, né? E aí eu falei, putz, deixa pra lá, tal, etc. Eu acabei não comprando, voltei pra casa com peso na consciência de olhar e falar assim, cara, mas qual o problema dela querer um McFlurry? Exatamente. É criança, é gostoso, é um negócio que ela deve ver outras crianças também, etc. Eu fiquei muito mal aquele dia por eu não ter dado a ela, talvez, aquilo que ela via nas outras crianças e também queria ter, né? Então, é isso, né? A gente demora pra acabar se colocando no lugar. Porque a gente não exercita o tempo todo isso. Isso que eu ia falar. Gentileza, empatia, a comunicação não violenta, é exercício. A gente nunca vai chegar num ponto e falar assim, eu sou perfeita, eu sou perfeito nisso. Eu sou o maior exemplo, entendeu? Eu sou campeã de gentileza. Não existe isso. É um exercício diário, porque assim como essas pessoas, né, as outras pessoas, né, têm suas necessidades, a gente também tem. A gente vai ter dias ruins. Isso também não significa que toda pessoa que me parar e me pedir alguma coisa, ou me, sei lá, fizer alguma coisa assim no imperativo pra mim, eu tenho que aceitar, entendeu? Sim. Então, eu acho que é mais a gente... Por isso que eu falo da cultura. O que é cultura? É um conjunto de comportamentos. Né? Então, dentro de uma empresa, é mudança de comportamento. Se você muda o comportamento das pessoas, você
o que você está fazendo? Você está mudando o resultado que essas pessoas produzem. E isso vai desencadear no marketing, isso vai desencadear num atendimento ao cliente, isso vai desencadear num conteúdo, numa copy de venda. E era aí que eu queria chegar. Isso vai desenvolver um conteúdo. A gente já passou aqui por episódios que falavam sobre saúde mental, empatia, comunicação não violenta, e aí a gente tem esse pé dentro do lance da gentileza. Isso tudo, no final das contas, acaba ajudando você a pensar um pouco melhor como você se posiciona, né? E aí eu queria entender como é que funciona o trabalho de vocês e onde ele é posicionado hoje, se ele é carro-chefe, se ele não é, etc. Que é essa possibilidade de oferecer às empresas um conteúdo humanizado e onde isso realmente difere do que ele está acostumado a fazer. Ou do que vocês têm percebido. Acho que a Carol pode falar um pouco mais do nosso processo de atendimento. Assim, o que a gente oferece para os nossos clientes. Depois eu falo um pouco mais de conteúdo especificamente. Como a Laís falou, a jornada do marketing de gentileza passou por várias formas de transmitir essa visão para outras empresas, outras pessoas. Então, inclusive pessoa física, nós que fomos clientes da Laís, olhando para o nosso próprio posicionamento, há empresas que querem trazer isso para a sua marca, né? E quando nós nos juntamos, a gente falou, podemos impactar mais empresas e dentro dessas empresas impactaremos as pessoas que estão ali dentro, né? E desde então, a gente sempre, quando chega uma empresa para conversar com a gente, vendedores normais de negócio, né? Eu preciso atrair leads, mas eu preciso que esse processo seja gentil. Eu preciso me diferenciar no mercado, mas eu quero fazer isso com a essência da minha marca. Sempre a dor é essa, né? Quando a gente conversa, qual que é o problema que eu resolvo? Sempre vem de uma questão de negócio, porque os negócios estão ali para prosperar, para sobreviver, para se reinventarem. Mas a forma como a gente faz, existem formas e formas. Existe a fórmula maluca de 347% em uma semana com um simples REC? Existe. Dá para fazer? Dá. Tem um monte de gente que faz. É uma escolha, né? Existem outras formas também, porque aqui tem muita gente fazendo. Isso aqui também cansa, satura. E o que as pessoas estão falando? Eu quero um jeito diferente de bater os meus resultados, trabalhar a minha empresa de um jeito diferente. Como a gente geralmente faz isso? Muitas vezes começa pela marca. Porque a marca, muito além de um logo bonito, ela é o posicionamento da empresa traduzido em diversos artefatos ao longo da jornada do cliente, da jornada das pessoas colaboradoras e do ecossistema em torno. Então, e acaba que a gente sempre trabalha a cultura junto com essas empresas, porque para eu criar uma marca humana, gentil, eu preciso começar com a essência, comigo. Então, a primeira fase de trabalho nossa é sempre de imergir ali dentro. Fala, gente, qual é a mensagem? Qual é o propósito? Que valores vocês querem enaltecer? O que está na essência de vocês? O que vocês gostam de fazer? E vai muito nisso. Só que aí depois a gente cruza com o lado externo, ou mesmo o interno, pensando nas pessoas colaboradoras. Como que essa empresa se conecta? Qual é a visão dessas pessoas que eu quero atrair e eu quero manter? Eu não quero só atrair e depois entregar um serviço ruim, igual o exemplo que você falou, e perder esse cliente. Não, eu quero manter o amor vivo ao longo da jornada, né? Sim. E aí, uma vez que a gente entende onde está essa conexão, a gente pensa em como tangibilizar isso na estratégia e nos artefatos de marca. Isso envolve a experiência ao longo da jornada, isso envolve o posicionamento da empresa, como eu vou me comunicar no mundo e como isso se traduz em cada ponto de contato dessa jornada. Porque eu preciso transmitir a essência, não adianta ter, de novo, PPT bonito, todo mundo faz, é lindo, é uma lindeza. Mas como eu vou traduzir isso para a prática? Né? E é aqui que a gente trabalha. A gente trabalha nesse desenho, nesse acompanhamento com os clientes para que aquela essência seja traduzida e seja desdobrada tal como foi planejado. E tudo isso envolve a compreensão das pessoas no entorno e a geração de valor para essas pessoas. Cada mensagem, cada momento da jornada precisa entregar um valor. Caso contrário, o lead vai embora. Né? Se eu entrego valor, o lead
passa mais uma casinha, né? Se eu não entrego, ele vai embora. Onde estão os furos nesse caminho? Onde eu estou desapontando o meu cliente? Onde eu consigo remediar ou alavancar aquilo que eu estou fazendo certo? É aqui que a gente vai trabalhar, mas tudo isso parte de uma essência comum. Uma das formas de traduzir isso é via os conteúdos também, né? E aí a Laís pode falar um pouquinho mais sobre isso. A gente trabalha muito nessa estratégia, no desdobramento, mas a execução é de uma outra forma. Vou deixar lá e contar. Eu vou falar de conteúdo, assim, de umas práticas, né? Que quem está assistindo pode até aplicar, né? É uma forma de você aplicar marketing de gentileza também. Sim. Mas antes, eu quero fazer uma observação, assim. Não vou negar, Felipe, que a gente tem um grande desafio, tá? Para vender o nosso serviço. É muito desafiador, porque na teoria, todo mundo que encontra com a ideia do marketing de gentileza, encontra com duas mulheres que estão levantando essa bandeira, duas top voices, que têm um reconhecimento, mesmo que ali dentro de uma bolha, falou, nossa, que máximo, né? Esse projeto, vocês duas e tal, admiro vocês, tanana. Mas, na hora de investir naquilo ali, não é fácil. Porque no fim do dia, todo mundo, inclusive a gente, tá? Não vou negar. A gente está pensando também que precisamos vender, precisamos pagar as contas. Lógico. Então, encontrar esse meio termo é um desafio, tanto para a gente, tanto para quem vai comprar o nosso serviço. Nós somos uma empresa de consultoria e educação. Então, a gente vende consultoria, mentoria, programas de treinamento, damos palestras. Só que a gente, a cada dia que passa, a gente está formatando e reformatando o nosso negócio. E isso faz parte. Eu já sabia que quando eu criei lá atrás o marketing de gentileza, ia ser assim. Eu já tentei vários modelos de negócios. Até um determinado ponto funcionava, era bacana, juntava gente, tal, comunidade. E vai ser assim. Eu acho que enquanto a gente tiver oportunidade e espaço para falar de humanização e gentileza, a gente vai sempre trazer novidades. Mas, essencialmente, nós somos um movimento, um manifesto, entendeu? Essencialmente, o marketing de gentileza ele não nasceu como um negócio, ele se tornou um negócio, porque quando eu criei lá em 2013... não existia espaço para isso. Não existia. Eu não conseguia vender isso, entendeu? O máximo que eu conseguia era levar para as minhas palestras, para os meus treinamentos, que, num primeiro momento, não tinha nome de marketing de gentileza. Eu apresentava essa ideia como um fator surpresa dentro daquele conteúdo, entendeu? E as coisas foram avançando, né? A gente foi entendendo melhor o que é propósito de marca, o que é uma estratégia de marca, as redes sociais, né? Foram vindo outros canais, até que chegamos hoje e temos muita até bibliografia sobre isso, né? Naquela época eu não encontrava. A minha referência era o Simon Sinek. Entendeu? De falar de propósito de marca, de essência. Era ele. Eu não lembro de, em 2013, encontrar outras referências que falassem especificamente de humanização no negócios, mas que não fosse só sobre essa cultura. E só no Relaciocinando, um ano, a gente já tem 3 episódios sobre essas coisas. Tipo, naquela época eu via muita coisa sobre gestão. Sabe? Gestão interna, mas não com esse olhar... liderança e tal, o que já era muito bom, né? Então, acho que esse é um ponto legal da gente falar, que temos um desafio. Outro ponto importante, teve uma hora que você falou assim, mas como que vocês fazem com aquele cliente, né? Com aquela empresa que... É como se fosse assim... não está ainda... A cabeça dura. A empresa cabeça dura. Sabe o que a gente faz? A gente não faz, Felipe. A gente não atende esse tipo de cliente. Porque o nosso negócio não é para ficar ali tentando convencer. Entendeu? Como que a gente faz essa etapa de convencimento? É isso aqui. Entendeu? Sim. E em nenhum momento a gente tem essa pretensão de enfiar um conteúdo goela abaixo, sabe? Sim. A gente tá aqui porque a gente gosta de falar disso, porque a gente tem essa conexão. Pra gente é muito mais um
um privilégio, uma oportunidade de levar a nossa palavra, entendeu? E se por um acaso alguém, uma empreendedora ou um empreendedor falar, poxa, eu quero trazer isso para minha empresa, tanto internamente quanto, né, na comunicação, no marketing para fora, beleza, venha conversar. Então, a gente não faz um trabalho de prospecção, vamos dizer assim, ativa, de ficar batendo na porta das pessoas. Você precisa, sabe? Tipo... Já ouviu a palavra? Alô? Aqui. Tipo, já ouviu a palavra da gentileza? Somos testemunhas da gentileza, né? Então, assim, a gente tem esse trabalho de conteúdo, né? Justamente para falar assim, venham até nós. Vinde a mim. Vinde a nós quem quer. Sabe? Quem se identifica. A gente não faz esse trabalho de topo de funil, vamos dizer assim. Vamos tentar convencer. Tipo, como existem as agências de marketing que ficam ali. Por que a sua empresa precisa estar no Facebook? Porque a gente não vai. A gente vai no máximo assim, a importância, né, de você desenvolver isso. Olha só o que você vai conquistar. Conduzir uma linha de raciocínio ali. Exatamente. Né? Então, hoje, o perfil de empresa que a gente atende, não só empresa, mas até de pessoas, né, profissionais que querem fazer formações, que querem treinar essa cultura da gentileza no dia a dia, são pessoas que, em geral, já têm uma marca com um propósito. Vou dar 2 exemplos. A gente, no momento, está atendendo 2 empresas. Uma é uma consultoria de diversidade e inclusão. Percebe? Que já é uma empresa que tem uma essência, já nasceu com uma essência de impacto positivo, social. Um impacto positivo na sociedade, né? E é uma empresa, não é um instituto, não é uma ONG. E se fosse também estava tudo bem. Tem uma outra empresa que a gente atende, que é do Maranhão, que é uma plataforma online de terapia. É a primeira plataforma pioneira lá no Nordeste. Só que ela tem uma proposta diferente, se chama Não é Drama. Um beijo, Camila, nossa cliente querida, e um beijo, Renata, da Impulso Beta. Então, são empresas que têm uma história, essas empreendedoras passaram por situações e por isso elas construíram um negócio, entendeu? Não vou dizer que a gente não vai atender, mas é porque não conversa, não vai conversar. Dificilmente a gente vai atender uma empresa que nasceu essencialmente só para escalar, para ter lucro. E eu não estou dizendo que tem certo e errado. Tem o que a gente quer fazer e com quem a gente quer fazer, sabe? E mais uma vez, tá? Não estou aqui para ficar falando de regras, né? Mas é o nosso perfil também de empreendedora, né? Com o que a gente quer trabalhar no nosso dia a dia, com o que a gente se identifica. Isso, inclusive, faz parte até da nossa filosofia, dos nossos valores como empresa, né? Como empreendedoras. Eu não vou ajudar uma marca, não vou fazer um trabalho de estratégia de marketing e marca, e depois, enfim, de conteúdo, para um negócio que não é que eu não acredito, mas com o qual eu não me identifico tanto, entendeu? E aquele negócio, ele não precisa ter defeito para eu achar isso, é só uma questão de identificação. Então, acho que esse é um ponto legal da gente deixar claro que empresas que tenham um propósito e que estão com dificuldade de comunicar esse propósito de uma forma humanizada, com verdade, com transparência, essas empresas vão conversar muito bem com a gente, entendeu? E, aliás, para mim, quando eu falo sobre centralidade no cliente, essa é a primeira obviedade não óbvia. Alguns clientes são melhores do que outros em uma empresa centrada no cliente. Porque se eu sou tudo para todo mundo, eu não vou ser nada para ninguém. Se a gente pegar e tentar atender a empresa que é super resistente a humanizar a sua marca, o nível de esforço que a gente vai empregar ali é absurdo. Eu preciso ter uma abertura para essa humanização. E o conteúdo que a gente espalha, a palavra que eu estou espalhando, de alguma forma, a gente está ali plantando uma semente. Onde semear é onde a gente sabe que a coisa vai fluir. E isso é importante em qualquer negócio. Segmentar seu público, entender para quem você consegue entregar mais valor é fundamental. O risco de eu trabalhar com uma empresa de um perfil super resistente é eu fazer o plano lindo, 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 que no final vai ter que mudar porque alguém pediu, porque ninguém quer, que eu não pode falar essa palavra, não sei o quê. E o que vai acontecer? Gaveta. Eu tenho pavor de coisas que vão para gaveta. Imagino. Então, não é o nosso estilo. Como a gente não consegue atingir todo mundo, eu acho que pela sensibilização
isso é possível. E a gente sempre está falando sobre isso e vai continuar espalhando a palavra e plantando a semente nas pessoas. Mas, quando eu falo de empresas, a gente entende que precisa ter um primeiro voto de confiança nessa direção para a gente conseguir avançar. Muito bom. A gente, infelizmente, se aproximou já do nosso fim de episódio. Eu queria falar com vocês ainda sobre várias outras coisas. Eu queria falar sobre pandemia, eu queria falar sobre marca empregadora, eu queria falar sobre uma série de coisas. Então, se vocês toparem, talvez a gente faça uma parte 2. Uma parte 2, vamos! Né? Vocês duas, as câmeras de vocês são essas. Se vocês quiserem dar qualquer recado final, promover a rede social de vocês, um treinamento, alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Começando com Carol. Maravilha. Pessoal, obrigada por estarem aqui hoje. Quem quiser se conectar comigo e com a Laís, vocês podem entrar no site do Marketing de Gentileza, marketingdegentileza.com.br. A gente tem a página no LinkedIn, no Instagram e principalmente os nossos perfis pessoais. A gente gosta muito de se conectar com pessoas. Então, busquem Carolina Nucci, Laís Damasceno. Vai ser um prazer se conectar com vocês. Muito bem, Laís. Eu vou encerrar falando daquelas dicas de conteúdo que eu comentei, né? O conteúdo, ele é, digamos assim, a última camada, né? Aquilo já tem uma essência humana, já tenho ali a cultura da gentileza. Ah, Laís, mas eu não tenho isso na minha empresa, não tenho isso no meu negócio. Mas tudo bem, comece a praticar no seu conteúdo. Quem sabe, né, aos poucos você vai conseguindo trazer isso para dentro. Conteúdo humanizado não é só aquele que vai falar de coisas, não é só a dancinha do TikTok, que não é só você colocar a cara no story, certo? É aquele conteúdo que vai levar em consideração pessoas que têm deficiência visual, pessoas que têm deficiência auditiva, pessoas que não se identificam com o mesmo gênero que o seu. Então, é o quê? Usar a linguagem inclusiva, usar a comunicação acessível. Isso, assim, é aquilo que você pode fazer ali no dia a dia, né? Ao invés de você escrever todo o teu artigo ou todo o teu vídeo, fazer todo o teu vídeo só falando no masculino, como se a pessoa que está te ouvindo ou te lendo fosse só homens, né? Então, usar a linguagem inclusiva e é diferente da linguagem neutra, tá? Não é usar ilo, elo, ile, pode, né? Quem quiser, mas a linguagem inclusiva, ao invés de falar os clientes, as pessoas que consomem, né, o meu produto. Começa a fazer essas pequenas inserções no seu conteúdo que você vai ver a diferença. E é um treino também pra gente que escreve, sabe? Então, usar a linguagem inclusiva, comunicação acessível, fazer um conteúdo que não tenha ali que ofenda a pessoa, que faça a pessoa se sentir mal, né? Se você vai despertar alguma emoção, não tem problema. Quer despertar raiva, desperte, mas não faça a pessoa se sentir menos inteligente que você, sabe? A boa comunicação é aquela que faz o outro entender o que você quer dizer. Então, o conteúdo humanizado perpassa por isso, e não só na linguagem fofinha, na linguagem que, né, inspiradora. Faz parte? Faz, mas vamos pensar na sociedade, né, como um todo, nas pessoas que estão ali te ouvindo ou te lendo, enfim, te assistindo num podcast. Muito bom. Eu vou falar das redes sociais desse podcast antes de fazer um encerramento, porque ele será longo. As redes sociais do Relaciocinando são @Relaciocinando Podcast no Instagram, Relaciocinando Podcast no YouTube. Se o YouTube falar para você assim, é relacionando que você quer dizer? Não, clique embaixo, coloca ali relaciocinando, foi o que eu quis dizer. Vamos ensinar o algoritmo do YouTube a cada vez mais de que esse projeto é sólido, ele existe, ele vai decolar cada vez mais. Também ouça a gente no Spotify e no Deezer. E é o seguinte, gente, se você fabrica pão, esse pão provavelmente vai fazer parte de um café da manhã de alguma família que vai ter pelo menos um início de um dia mais feliz. Se você vende tênis, talvez você esteja colaborando para aquela pessoa perder mais peso, colocar a saúde em dia, ou mesmo pertencer a algum grupo, por que não? Se você tem um aplicativo de transporte, por exemplo, você está ajudando talvez um pai ou uma mãe de família a colocar ainda mais um pouquinho de dinheiro na renda daquela casa, ou mesmo fazendo uma pessoa não perder a hora para chegar numa entrevista de emprego. Então, não importa o que você faça, até mesmo construir um chuveiro, uma torneira, você está impactando gente, você está trabalhando com pessoas. Então, não adianta você achar que porque o seu tipo de negócio não está tão
próximo ali daquela pessoa que é o cliente final, que você não precisa pensar em humanidade, em humanização. O Relaciocinando surgiu ainda falando muito diretamente com recursos humanos, com a comunicação interna, que são pessoas que naturalmente, talvez por formação e trilha da jornada delas de carreira, já pensavam em gente quase todos os dias. E hoje é ouvido por muito mais pessoas. Pessoas essas que até de vez em quando dão uma provocadinha no hate ali, falando isso aí é tudo bobagem, isso é hipocrisia, até parece que as coisas funcionam desse jeito. Se você realmente acredita que as coisas são desse jeito, tudo bem, o Relaciocinando não é para você. Mas se você ainda lá no fundo entende que talvez ser legal, ser gentil, ser humano, realmente pode vender mais, pode trazer mais resultado, pode deixar a tua equipe, o teu time mais feliz, pode fazer eles acordarem de manhã sem xingar o chefe ou xingar o gestor daquela empresa porque tem que ter mais um dia de trabalho. Se você acredita nisso tudo, então maratona esses episódios que a gente traz aqui. A gente não está falando aqui hoje sobre gentileza porque é uma palavra bonita, a gente está falando sobre gentileza porque é verídico. Gentileza gera gentileza e começa no senhor, começa na senhora, tá? Não dá para esperar os outros serem gentis antes de você ser gentil. E não dá para reclamar também quando os outros não são, né? A gente tem um mundo viciado em agressividade, tem um mundo viciado em ofensa, mas dá para quebrar isso. Demora, mas dá para quebrar isso. Tá? Eu agradeço a participação dessas duas moças incríveis que trouxeram quase uma aula aqui nessa mesa. Obrigado por vocês estarem aqui, tá? Espero que de repente a gente se veja novamente. Eu quero voltar mais vezes. E eu agradeço a participação de vocês também. Até o próximo episódio.